Olá pessoal, tudo bem? Sou o Chefe Mancuso e estou aqui para falar com vocês sobre as matérias-primas para a gente fazer um pão. As 4 principais matérias-primas. Vamos falar sobre a farinha, o líquido, o fermento e o sal. Vamos começar pela farinha, pessoal. Nós temos 2 tipos de farinhas mais comuns, a farinha branca e a farinha integral. O que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai fazer pães com a farinha? Temos que ver a quantidade de proteína. Por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque a proteína é responsável pelo glúten, pela elasticidade do meu pão. Então, se eu estou lá no supermercado e eu não sei qual farinha que eu compro para fazer o meu pão, eu olho no rótulo. Tem lá proteínas 5%, 7%, 9%. Quanto maior a quantidade de proteína, melhor o resultado do seu pão. Quanto menor a quantidade de proteína, melhor o resultado para o seu bolo, tá bom? Estamos falando de elasticidade. O pão precisa disso, por quê? Porque o fermento se alimenta, produz um gás e esse pão cresce. Se a gente não tem essa elasticidade no pão, a gente não tem a fermentação do nosso pão. Chefe, estou no supermercado e eu vi que 2 farinhas, a farinha tipo 1, que é a farinha mais comum, e a farinha premium, tem a mesma quantidade de proteína. E agora? Pessoal, vamos pelo rótulo da farinha. Se o moinho falou que aquela farinha é tipo 1, essa quantidade de proteínas é especializada para fazer pães macios. Se você quer pães crocantes, pães rústicos, pães com fermentação longa, aí você escolhe a farinha premium. Mesmo que a quantidade de proteínas seja a mesma, dentro desses pacotes as proteínas estão equilibradas para que você tenha o melhor resultado lá na sua produção, tá bom? Sempre a gente utiliza ou um tipo de farinha, só a farinha branca, só a farinha integral, ou a gente pode fazer uma união dessas 2 farinhas. O interessante é a gente conhecer o nosso ingrediente e trabalhar sempre com a mesma farinha, para que a gente tenha um padrão nos nossos preparos. Fica a dica para vocês aí, tá bom? E vamos falar sobre o líquido da nossa receita. É muito importante a gente prestar atenção no líquido que a gente vai utilizar. Não somente no tipo do líquido, mas na quantidade. A gente sempre comenta nas nossas aulas que a quantidade do líquido é sempre variável na receita. E por que isso? Porque a farinha já tem uma certa umidade e a gente nunca sabe qual é essa umidade. Então, em todos os nossos preparos, a gente coloca o líquido aos poucos. Qual que é a principal função do líquido? É através do líquido que começa a mistura da massa. Até então, a farinha está ali, as proteínas da farinha estão soltas. Quando a gente inclui um líquido, as proteínas se juntam. Através da sova que a gente faz na nossa massa, a gente forma o que a gente comentou já da rede de glúten. A gente forma a elasticidade para fazer o nosso pão. Então, sem líquido, a gente não tem pão. Se a gente quer um pão cascudo, a gente utiliza a água. Se eu quero um pão macio, eu trabalho com o líquido leite. Se eu quero metade, um pouco de água, um pouco de leite. Podemos usar os ovos, podemos utilizar vários outros líquidos na nossa receita. O importante, volto a dizer, é a gente sempre acrescentar o líquido de forma variável. Nunca a gente coloca todo o líquido de uma vez. Combinado? E na nossa produção, lá dentro da padaria, o líquido é muito importante porque é ele que vai nos ajudar a deixar a massa na temperatura que o fermento mais gosta, 27, 28 graus. A temperatura da farinha a gente não consegue mudar, a temperatura do meio ambiente também não, a temperatura da água a gente consegue. Então, se eu estou trabalhando numa região muito quente, a gente coloca água gelada no nosso preparo. Se eu estou trabalhando numa região mais fria, podemos colocar em temperatura ambiente. Combinado? Essa é a utilização do líquido na nossa receita. E vamos falar sobre o fermento, pessoal. É o ser vivo da nossa receita. Nós temos o fermento industrial e temos o fermento natural produzido pela gente mesmo. No caso do fermento comercial, nós temos 2 tipos mais comuns: o fermento fresco e temos o fermento seco. Esse fermento aqui, ele é produzido
pela indústria, onde ela escolhe a melhor levedura e ela multiplica em grande quantidade. Por isso que a gente tem a fermentação do nosso pão. A diferença entre o fresco e o seco é que o fermento seco ele é desidratado, então ele é 3 vezes mais forte do que o fermento fresco, mas a atividade é a mesma, tudo bem? E aqui do ladinho nós temos o nosso fermento natural. É o fermento que a gente produziu. E quais leveduras estão aqui dentro? Eu não sei. Essa é a essência. É isso que faz o meu pão ficar saboroso. São essas leveduras selvagens que faz a fermentação do meu pão. Chefe, é muito interessante a gente trabalhar então somente com fermento natural? É uma proposta. A gente trabalha com a fermentação mais longa, aonde o nosso pão, a nossa massa, vai ganhando com essa fermentação longa. Chefe, eu posso trabalhar somente com fermento seco, fermento industrial? Também, pessoal, desde que você faça a sua melhor receita. Chefe, eu posso trabalhar então com as duas? Perfeito, é isso que a gente mais faz. A gente utiliza a agilidade do fermento industrial e a gente conta com a leveza e com o sabor do nosso fermento natural. Então fica a dica aí, ó, que é muito legal e muito interessante a gente ter o nosso próprio fermento, mesmo que você vá trabalhar com os 2 tipos de fermento, mas é muito bacana, seu pão vai ficar diferente do pão que você está acostumado, pode acreditar. E finalizamos, pessoal, falando do sal. Falamos da farinha, falamos do líquido, falamos do fermento e o sal é o melhorador de sabor. É ele que vai fazer com que o nosso pão tenha o sabor especial. Quando a gente reduz muito a utilização do sal, a gente não consegue sentir o sabor do pão, o sabor da nossa massa. E se a gente usa o sal em quantidade muito grande, ele também inibe o nosso fermento. Então o sal é o melhorador de sabor. Sem ele, a gente não tem o nosso pão saboroso. E esses foram os 3, 2, 1. E essas foram as matérias-primas básicas para a gente fazer o pão. Depois a gente tem os ovos, tem as gorduras, podemos colocar sementes, mas o que a gente quer mesmo com essa publicação, o que a gente quer que vocês entendam, é que é muito legal fazer pão. A gente só tem que respeitar os ingredientes e respeitar o processo. Daí a gente vai ser feliz fazendo pão. Vamos juntos, grande abraço, beijo outro, tchau, valeu, tchau, tchau.